Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 28 de maio, da 7ª semana da Páscoa. E a primeira leitura da liturgia de hoje, da missa de hoje, é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 30, e aí vamos para o capítulo 23, versículo dos 6 ao 11. É uma leitura na qual Paulo está próximo a Jerusalém, depois levado a Cesareia, enfim, acusado pelos judeus de terem profanado o templo, de terem levado pagãos para o templo, enfim. E o tribuno protege, tenta averiguar o que aconteceu, qual é o motivo dessa confusão toda em cima de Paulo. Como fazia os romanos, faz um tribunal e tenta saber a verdade daqueles que o acusam e que Paulo se defenda. E Paulo aproveita este momento em que está reunidos os judeus, aqueles que o acusam, e ele se defende de que maneira? Irmãos, estou sendo acusado, perseguido pela nossa fé na ressurreição dos mortos, porque ele é fariseu e havia um partido judaico dos saduceus que negavam a ressurreição, negavam anjo, alma, espírito, enfim. E os fariseus que professavam a ressurreição, anjo, tudo isto. Porque esta é que é a questão fundamental. Do que nós somos testemunhas? Sim, a verdade da doutrina de Jesus, amor, o perdão, a misericórdia, mas tudo isto sem o testemunho de que a morte foi vencida, de que Cristo ressuscitou, venceu a morte, e de que nós ressuscitamos, vencemos a morte, tudo o resto daquilo que Jesus ensinou pode virar um moralismo, um peso, algo horrível. É o testemunho da ressurreição. Testemunhar que Cristo está vivo, que não está morto, que venceu a morte, que Ele de verdade apareceu vivo, num corpo como o nosso. Não foi a alminha, um espírito, não. A realidade total de Jesus. Corpo, alma, divindade, Cristo total. E Ele nos dá esse espírito que em Pentecostes a gente recebe, para sermos testemunhas da ressurreição, mas para também nos ajudar a termos a certeza para nós mesmos na fé na ressurreição, que eu não morro. A morte já não tem poder sobre mim. Terá cruzes, terá dificuldades, terá problemas, mas se eu tenho a certeza da ressurreição, que a morte foi vencida, que a vida venceu a morte, combato. E aí posso perdoar, posso amar, posso tanta coisa que Jesus ensinou. Senão corremos o risco de virar moralistas. Gente que vive do esforço brutal, de uma lei fria, de mandamentos apenas, de normas, de regras. Isso é horrível. Espero que o Senhor de verdade nos faça sempre ser testemunhas da ressurreição. É verdade que aqui Paulo usa disto, sabendo que havia uma parte da assembleia que o acusava, parte professava a fé na ressurreição e outra não, para de verdade que o tribuno, que os romanos vissem que a questão era religiosa, que não havia nenhum crime, ele não podia ser acusado de nenhum delito, não fez nada de mal. Ele é preso, acusado, apenas porque testemunha a verdade. Que aqueles que os judeus mataram como blasfemo, como alguém que era, que era Cristo, e levaram à morte, ele é a verdade. Ele é o Messias. E ele de verdade está vivo, não está morto, que é isto que os judeus tinham dificuldade de acreditar, de aceitar. E é por defender este testemunho, este anúncio, que Paulo é rejeitado. No fundo é isto. E nós hoje espero que se formos perseguidos, seja pela nossa fé na ressurreição, seja por defendermos o fundamental, não por outras coisas. Que pena é ser perseguido
por coisas que não estão ligadas diretamente à nossa fé na ressurreição, por tantas outras coisinhas. Espero que o Senhor de verdade nos ajude a ir ao fundamental. Por isso, aquilo que nos une aos nossos irmãos separados, aos nossos irmãos das outras igrejas cristãs, é maior do que aquilo que nos separa. A fé na ressurreição, de que a morte foi vencida, a menos que você interpreta Cristo como sendo outra coisa, não? E desvia o centro do que é Cristo. Cristo é o Messias, o Filho de Deus, que assumiu a nossa humanidade, destruiu a morte, venceu a morte e ressuscitou. E anunciamos que esta vitória sobre a morte é dada a todos nós para também vivermos como ressuscitados. Então temos muito mais motivos para que os cristãos se unam do que se dividam, se separem. Se professamos a fé em Cristo, a fé na ressurreição. O Evangelho de hoje é ainda do capítulo 17 do Evangelho de São João, versículos do 20 ao 26. Ainda é a oração sacerdotal de Jesus. E aqui Cristo pede, já não só agora para os seus discípulos, mas por todos aqueles, por nós, que acreditarão no anúncio, na palavra que os discípulos anunciaram. Somos nós que recebemos a fé que temos recebido dos apóstolos. Se nós de verdade hoje ainda mantemos a fé em Cristo, nos mantemos fiéis na igreja, nos mantemos fiéis à fé que temos recebido dos apóstolos, é porque Jesus, na paixão, perto da sua paixão, pediu por cada um de nós, rezou por nós, porque ele sabia a dificuldade, hoje, século XXI, em acreditar. É mais fácil hoje, eu diria, duvidar do que acreditar. Que difícil é. Jesus, sabendo o perigo pelo qual passa a nossa fé, hoje roga por cada um de nós, pede por cada um de nós, suplica ao Pai que sejamos guardados. Que diz que eles deem a glória que tu me destes. Ou seja, ele manifestou a intimidade de Deus aos apóstolos, eles nos anunciaram isto. Não é só um conjunto de doutrina, de verdade, não. É um encontro com Cristo, com a intimidade de Cristo, do Pai, para que, como pede Cristo nesta oração sacerdotal hoje, para que nós sejamos um, como o Pai e Cristo são uma unidade. Por isso, uma coisa belíssima na igreja é a unidade. Vivemos a unidade na igreja. Porque, claro que temos que viver a comunhão, mas olha a unidade. Sermos um. Que terrível é dentro da igreja aqueles que causam divisão. Como diz Jesus sobre Judas, não? Melhor seria alguns desses não ter nascido, ou melhor seria botar uma pedra de moinho ao pescoço e atirar-se ao mar, do que causar divisão. Tantos santos na igreja preferiram ser humilhados, desprezados, sei lá, sofreram pra chuchu para defender a unidade, a comunhão na igreja, a unidade. E a unidade da igreja, se a gente divide, se você vê os sofrimentos na história da igreja para se manter esta unidade, a comunhão com Pedro, com o Papa, a comunhão com os bispos, né, na diocese, olha que esta é uma coisa muito delicada, a comunhão, que sejamos um. Ser um não é ter um pensamento uniforme. Claro que somos gentes que pensamos diferente, temos maneira de raciocinar, de sentir um pouquinho diferente uns dos outros, mas não é impossível viver a unidade. Se vivêssemos de verdade esta unidade, como pede hoje Jesus, para que sejamos um, por isso estamos nesta semana
pela unidade dos cristãos. Podemos nós fazer coisas maravilhosas. Nós e os nossos irmãos separados. De catequeses, não sei, de coisas maravilhosas na igreja. De anúncios, de conversões, de cestas básicas, de obras de caridade, coisas fantásticas. Mas que delicadeza! Se não mantivermos a unidade que Cristo pede, que sejamos um, espero que de verdade defendamos esta unidade na igreja, rezemos por ela. E não para um triunfalismo da igreja. Olha, agora todo mundo agora virou católico. Não, mas para que vivamos a unidade. Por isso o diálogo de comunhão, o ecumenismo, é uma obra do Espírito Santo, é verdade, mas também uma obra de conversão nossa, de que de verdade precisamos dialogar, sem vender o que somos, aquilo que acreditamos, a nossa identidade como católicos, etc, 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 mas trabalhar pela unidade. E espero, primeiro entre nós, dentro de nós, como igreja, porque se eu não tenho consciência do que é ser católico, viver a unidade, que não são picuinhas aí que vivemos aí, tradicionalistas, progressistas, e esta coisa que não ajuda em nada, mais divide do que outra coisa. Mas porque somos um, podemos de verdade empreender um diálogo com os nossos irmãos separados, para que um dia, quem sabe, vivamos a unidade em Jesus, vivemos a comunhão. E oxalá hoje o Senhor também coloque no nosso coração esse desejo pela unidade, da comunhão da igreja e da comunhão com os outros que professam a fé em Jesus. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua bondade. Bendito és tu, porque quer que nós sejamos um, como tu e o teu Filho são um. Ajuda-nos de verdade a vivermos esta comunhão na igreja e esta comunhão contigo. Nunca nos separarmos do vosso amor. Este pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso.